noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira. Meu amigo e minha amiga, os sinais estão às portas. O tema do nosso discurso hoje é os sinais. Jesus, ele prometeu, ele nos alertou, ele nos despertou. Você pode observar, meu amigo e minha amiga, que muitos cristãos estão desanimando da fé. Muitos cristãos estão abandonando a sua posição diante de Deus para poder viver os seus próprios caprichos, suas próprias ideologias, seus próprios costumes. Eles não querem que a mente deles seja alterada e transformada, como diz em Romanos 12. Eles querem viver do jeito que está. Uma vida de safadeza, uma vida de mentira, uma vida de prostituição, uma vida de discórdia, de bagunça, e achando que vai herdar a salvação, meu amigo. Nós temos 8 bilhões de pessoas, meu amigo e minha amiga. 7 deles são incrédulos. 1 bilhão, eles professam a fé em Cristo, mas nem todos eles vivem a fé em Cristo. Eles professam a fé como um religioso, mas eles não vivem pela fé. Eles vivem da maneira que assim melhor acha. Eles estão achando que a nossa era é igual à era de Abraão, que muitos viviam da melhor maneira possível, porque não tinha lei, não tinha uma regra. Hoje nós temos regras, nós temos princípios, nós temos direções, e cada líder, ele tem uma direção para o povo que ele cuida. E se você, meu amigo e minha amiga, não tem dado ouvido ao teu pastor, você é um pobre miserável. Pode ter certeza que a luz que Deus tem colocado sobre a liderança é para salvar a tua alma. E muitos têm ignorado os sinais. Muitos têm ignorado os acontecimentos. E eles só vão dar em si, pastora Rose, você que está presente, vocês que me acompanham, só vão cair em si quando Jesus nos rebatar. Eles vão ficar desesperados, correndo atrás da igreja para poder pedir perdão a Deus. Já não vai ter mais chance, já não vai ter mais oportunidade, e eles vão ter que herdar a salvação com a própria vida. Muitos vão ser degolados, muitos vão ser metralhados, muitos vão ser torturados por causa da fé que professa. Jesus está te dando uma chance. Larga a safadeza, larga a mentira, o pecado, larga a sem vergonhice, larga a mágoa, o ressentimento. Nós estamos no 2º dia da temporada A Vinda de Jesus. Domingo falamos da promessa. Hoje estamos falando dos sinais. E os sinais estão aí, meu amigo e minha amiga. E mesmo assim as pessoas não estão preocupadas com nada disso.
estão vivendo na safadeza, estão vivendo na mentira, no engano, dentro da igreja. Pior é que é dentro da igreja. Como eu estava vendo o bispo, a maior tortura no inferno vai ser para aqueles que conheciam a palavra de Deus, mas não obedeceu. Vai ser para aqueles que se considerava cristão, mas no fundo, era um verdadeiro lobo feroz que destronava as ovelhas, que destronava a palavra de vida que era lançada sobre o povo. E eles iam lá e removiam aquela mensagem de vida e botava a mensagem de morte deles. Nós temos que ter muito cuidado. Você que conhece Jesus, tem um relacionamento com Jesus, cuidado com as más conversações. Você tem que ter cuidado com quem você conversa. Meu amigo e minha amiga, esses últimos anos eu tenho tido uma vigilância muito grande. E eu aconselho você também. Porque a qualquer momento você pode se desviar do caminho. A qualquer momento você pode perder a sua oportunidade. Ouvindo conversas fiadas, ouvindo pessoas que você não sabe quem é. Se Deus ele te deu um pastor, é para guiar você ao caminho. E o pastor não vai dar moleza. O pastor não vai se associar ao pecado. Ele não vai se associar à safadeza. Se ele é um homem correto, ele vai firme no propósito. Ainda que tenha um para ele ordenar. Mas ele vai firme. Porque, meu amigo e minha amiga, nós não estamos em tempo de planejar nada. Nós não estamos em tempo de fazer planos para o futuro. O plano que nós temos que fazer para o futuro é se arrepender dos nossos pecados, é se arrepender das nossas falhas, é se humilhar diante da soberania de Deus e dizer: Senhor, me guarde dessa tempestade que está chegando, porque muitos vão ficar e eles vão lembrar de tudo que nós orientávamos. Meu Deus, o pastor estava certo. Meu Deus, o pastor estava certo. O pastor, ele falava isso e a gente não acreditava. É isso, meu amigo. Hoje é um dia onde nós nos relacionamos com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação. O que é o penhor? O penhor é quando você empenha algo para um determinado valor. E Deus, ele deu para nós como penhor, para nos resgatar para a sua eternidade de paz, para a sua eternidade de vida, meu amigo. Deus, Ele está segurando o tempo, segurando o tempo por você, para que você se arrependa, para que você se volte para Ele. Mas Ele não vai poder segurar muito tempo. Ele não vai poder segurar muito tempo, meu amigo. Você vê que ontem era janeiro de 2025. Já vamos entrar no 5º mês de 2025. E você não fez nada. Você não conquistou nada. Mas a única coisa que você deve
se gloriar em conquistar é a sua salvação. Porque os dias são dias amargos. São dias de trevas. Ai daquele que tiver no grande dia do Senhor. Vocês vão conhecer o Deus de justiça, o Deus de pânico, o Deus de terror, porque os seus vão ser arrebatados, vão receber corpos transformados e vão viver pela eternidade com Ele. E aqueles que ficarem vão passar pelo processo de terror do anticristo, meu amigo. É um fato, não é uma história, não é um mito, não é um conto, não é uma ficção, é uma realidade. A gente preparou um estudo para que você possa entender melhor a respeito desses fatos. Nós estamos vivendo dias cruéis e a humanidade está preocupada com a série, com a novela, com isso, com aquilo, e estão desperdiçando e desprezando a sua oportunidade. O tema: sinais à volta de Jesus. Parece um filme, né? Mas é real. Aspecto importante sobre a volta de Jesus. Introdução: a palavra de Deus nos ensina que antes da volta gloriosa de Jesus haverá sinais visíveis no mundo. Esses sinais são para causar medo, mas para despertar a vigilância e fortalecer a fé dos que guardam o Senhor. Sinais da volta de Jesus. Segundo a Bíblia, guerras e rumores de guerra. Você vê aí a guerra da Rússia com a Ucrânia. Não está tendo paz. E quando a Rússia se preparava para prestar paz, foi bombardeada. Então você tem que ver esses sinais, meu amigo e minha amiga, porque Jesus ele já falou isso lá em Mateus 24:6. Se você quiser abrir sua Bíblia também, não é obrigado, fique à vontade, mas os fatos estão aí. Mateus 24:6. E ouvirei de guerras e rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é miste que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então é necessário que tudo isso aconteça para o povo de Deus se preparar, para que o povo de Deus ele consiga se preparar. Bota água para mim da torneira lá do banheiro lá. Para que o povo de Deus ele consiga se preparar. Joga essa fora e pode botar da torneira de lá. Para que o povo se prepare. Então é Deus dando oportunidade. Ele deixou escrito isso há mais de 2000 anos. Pode pegar dessa torneira aí, daí, da rua aí. Aí diz assim, lá no segunda parte: fome
e terremoto. Mateus 24, aí mesmo, no 7. Porque, porquanto se haverá nações contra nações, reino contra reinos, e haverá terremotos em vários lugares. Você vê que as nações estão brigando entre si por causa de petróleo, por causa de terra, por causa de água, por causa de ar, por causa das coisas naturais deste mundo. E nisso o povo não está vendo os fatos. Os fatos é esse, meu amigo. Arrependa-te. Nós, inspirado pelo Espírito Santo, criamos uma página justamente só para falar da vinda de Jesus. Nós estamos trabalhando pesado para poder levar ao conhecimento de todos, pelo globo, pelo nosso país, que Jesus, ele está às portas. No 3 diz assim, estou lá no site de quarta-feira, meu amigo e minha amiga. Aumento da maldade e do amor, e o amor esfriará. Você vê, né? A maldade dentro das próprias igrejas, a falta de empatia, a falta de respeito com a palavra de Deus, a palavra de Deus sendo deturpada por outras ideologias diferentes, por outros conceitos diferentes. A palavra de Deus, meu amigo e minha amiga, ela já é pronta para a salvação. Ela não precisa ser modificada. Ela não precisa ser melhorada. Ela já está definida. É a palavra do Todo-Poderoso. É a palavra que chamou à existência todas as coisas. Só que eles querem mudar. Eles querem melhorar. Eles querem atualizar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela se atualiza automaticamente. Ela não precisa de tradutores. Ela precisa do Espírito Santo para ser propagada, para ser anunciada. Então nós temos visto aí, estão querendo criar novas Bíblias, mas com outros fundamentos, para poder enganar o povo de Deus, para poder enganar você, para poder enganar a massa. Porque a massa, pastora Rose, ela acompanha qualquer movimento que acontece. Apareceu um rapaz aí, um homem dos Estados Unidos, dizendo que é um Messias. O povo já está assinando e entregando a vida para ele, com a sua própria assinatura. E o Senhor Jesus está de braços abertos esperando a gente, e muitos estão renegando. Muitos cristãos, pastora Rose, vão cair nessa cilada, nesses enganos que o próprio Criador deixou através dos teus servos e profetas que ia acontecer. E já está aí. E se nós não vigiarmos, Satanás, ele vai lançar o sono da morte. Porque já está declarado que Satanás, ele consegue mexer com o material, com os astros. Ele mexe com o planeta, porque o planeta está sob o governo dele. O mundo está sob o governo do diabo. E se você está ouvindo e bebendo da voz do mundo, você também está sendo controlado pelo diabo, meu amigo. Quando você começa a trazer ideologias erradas, coisas erradas, que não está batendo com a palavra de Deus.
A palavra de Deus diz que nós, até o que nós temos que pensar. A palavra de Deus diz até o que nós temos que falar. Mas só que pessoas que não vigiam estão bebendo de águas sujas, estão se contaminando e perdendo a oportunidade. Jesus, ele deixou também lá no 4, perseguições aos cristãos. Mateus 24, 9. Então vós hão de ser entregue para seres torturados, e matar-vos-ão, e serões odiados de todos as nações por causa do meu nome. Você que carrega esse nome, esse espírito dentro de você, você vai ser odiado por tudo e por todos. Você vai ser odiado mortalmente. As pessoas vão te odiar sem motivo algum. As pessoas vão te perseguir sem motivo algum, meu amigo e minha amiga. Só por causa que você professa a fé em Jesus. E tem muitos que estão sendo perseguidos pelos erros que têm cometido. Não é por causa do nome de Jesus, não. Então elas acham que está sendo perseguida, pastora Rose. Eu estou sendo perseguido. O processo está sendo brabo. Não, o processo muitas das vezes está sendo porque você está cometendo pecado, meu amigo. Porque você está cometendo coisas erradas. Então é natural que a justiça humana e a justiça de Deus, ela persegue você. Porque Deus, Ele permite que nós sejamos afligidos, feridos, para que nós venhamos despertar e voltar à prática das primeiras obras. Amém? Amém. Aí diz no versículo 20, capítulo 24, versículo 24. Falsos profetas e falsos cristos. Olha aí, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, farão enganar até mesmo os escolhidos. Misericórdia. Quantas pessoas, pastora Rose, elas têm caído em revelações. Tem gente que é viciada em revelações, né? É mais viciante do que maconha. Você nem se pode falar isso, do que cocaína. É mais viciante. Eles não conseguem viver sem uma revelação. Eles não têm capacidade de... Não que Deus não revela, meu amigo. Eu não sou contra a revelação. Mas a maior revelação é a palavra de Deus. E se nós lermos a palavra de Deus e vivermos ela, nós estaremos vivendo a maior revelação dos últimos tempos. Você sabe qual que é a maior revelação para você nessa noite? Se arrepender do pecado. Se arrepender da maldade. Se arrepender de tudo aquilo que nós temos feito que tem desagradado o Espírito Santo, para que nós venhamos herdar a salvação eterna. Está acabando o tempo. O tempo está acabando, meu amigo. E não tem muito argumento elaborado, sofisticado para falar sobre a vinda de Jesus, não. A vinda de Jesus para alguns é o terror, para outros é uma maravilha. Eu aguardo a vinda do meu Senhor com exultação de alegria, com prazer miraculoso, meu amigo. Eu espero esse grande momento. 30 anos eu venho nessa espera. 30 anos eu venho esperando essa oportunidade. Os meus ouvidos, e eu estou ouvindo que as guerras estão acontecendo. Graças a Deus
que o meu Senhor está às portas. Graças a Deus que o meu Senhor está chegando. E muitas pessoas estão nem aí para nada. E Jesus, ele deixou claro aqui, ó, no versículo 24, que nós seríamos perseguidos, odiados. Não, eu não vou ser enganado não, você vai. Eu não, porque se eu estou em vigilância, eu não serei enganado. Você tem que aprender a ouvir e a discernir o que você ouve. Porque tem coisas que é falado aos pés dos ouvidos que é uma verdadeira mentira. É um verdadeiro favo de mel. Parece ser bom, mas no final é um amargo de fel, meu amigo. É melhor viver o amargo com Deus e na eternidade você viver uma glória de alegria e doçura com o Espírito Santo. Essa é a mensagem que o Espírito Santo trouxe para você, que tem nos acompanhado, quase 10.000 pessoas que tem nos acompanhado em uma das redes sociais. Quase 10.000. Juntando a rede social da pastora Rose e a minha, uma das redes está 10.000 pessoas. E a palavra de Deus está sendo professada. A cada pensamento uma direção. A cada palavra de Deus uma ideia. E nós temos posto em prática, meu amigo e minha amiga. A maior prova que nós estamos praticando é a perseverança. E quantos não naufragaram porque não quiseram ouvir a verdade, não quiseram ser chamados a atenção, não quiseram ser exortados, não quiseram ser confrontados. Eles queriam viver na safadeza. Mas o Senhor Jesus, Ele nos confronta, Ele nos deixa viver no deserto, Ele nos deixa viver no aperto, para a gente tomar vergonha na cara e se voltar para Ele. Ele deixa, Ele tira tudo, se for necessário, de uma pessoa, para ela poder não perder a sua salvação. É verdade, meu amigo, mas se ela insistir muito no erro, o Senhor Jesus, Ele não vai poder fazer mais nada. Ele não vai poder mais lutar, porque a pessoa tem vontade própria. Eu estava vendo um vídeo em uma rede social que o homem de Deus falou assim: o inferno foi feito para quem? E para o diabo. E por que o ser humano está lá? Porque milhares e milhares e milhares e bilhares de almas estão lá. De todas as almas viventes, meu amigo e minha amiga, praticamente 99% está lá, gemendo, porque desperdiçaram a sua oportunidade. Elas preferiram viver segundo as paixões do seu desejo. Elas preferiram viver segundo as mentiras pronunciadas. Aí diz mais assim, para finalizar, a pastora Rose assumir a reunião. 6. Pregação do Evangelho em todo mundo. É o que nós estamos fazendo, pregando por todo o globo. A gente não temos recursos financeiros para fazer umas viagens missionárias, mas nós temos recurso de chegar ao mundo através das redes sociais. As redes sociais nos conectam com o mundo. Os quatro cantos do globo. Ainda que as nossas mensagens são brasileiras, são a língua portuguesa,
Deus, ele é tão bom que permitiu criar o tradutor que consegue traduzir as nossas mensagens. E é instantâneo. O Facebook agora mesmo ele traduz as suas mensagens. O vídeo está lá sem voz, mas está mostrando o que está escrito. E Deus ele tem pregado o Evangelho através das nossas vidas, das suas vidas. Aí diz aí em Mateus 24:14: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e aí virão o fim. Qual é a melhor maneira, pastora Rose, de pregar o Evangelho por todo o globo? Se não é pela internet. Na internet. E nós estamos prestes a viver uma guerra que você não imagina. Você não tem noção. A guerra que está chegando aí, que eu já venho falando há algum tempo, ela é pior do que nós possamos imaginar. Quem ficar vai ter que pagar com a própria vida. E pagar pregando o Evangelho, porque se não pregar, você vai para o inferno. Você vai ter que pregar o Evangelho a toda criatura que ficar. Que maravilhoso, né, pastora Rose? Esses vão ser os verdadeiros cristãos. E o anticristo mandando drone e robôs atrás deles. E eles vão ter que pregar o Evangelho. Tem que viver dentro de buraco. Aqueles que, pastora Rose, que cheio de mimimizinho, ai, o lugar cheio de poeira, vai ter que viver dentro do buraco, dentro das covas, dentro das cavernas. E se é que tu vai achar caverna aqui no Rio de Janeiro, né? Você vai achar caverna, só se entrar dentro dos bueiros de fossa. Que quase estão fazendo com uns caninhos desse tamanho, pastora Rose, de 200, já para ninguém entrar. As árvores sendo arrancadas já para poder achar. Nos Estados Unidos, você pelo menos acha galeria do tamanho dessa largura aqui ou maior, onde as pessoas podem se esconder. Aqui, os caninhos pequenininhos de 200. Quero ver tu passar de um canto de 200 para se esconder. No início é bem engraçado, mas na prática, meu amigo, só Deus. As árvores estão sendo já poldadas já para os drones poderem acharem. Só Deus. Meu amigo e minha amiga, para me finalizar, olha os fatos. Não fique só nas minhas palavras. Olhe para Jerusalém. Olhe para Israel. A maior resposta está lá. Jesus falou. Está lá. E eles estão criando guerra contra Israel. A qualquer momento, o anticristo se manifesta. Mas antes dele se manifestar, pastora Rose, eu vou estar com o meu Criador. Antes de vir a dor, o gemido, eu vou estar com o meu Criador. Se nos filmes já é um terror, imagine você vivendo. Tá vivendo na sua casa tranquilo, depois você tem que viver morando pelos morros, debaixo das pontes, porque você vai estar sendo caçado. E uma que eu não te contei, seus próprios filhos vão denunciar vocês. Mamãe é da igreja, papai é da igreja, o fulano, meu tio é da igreja. Eles falavam de Jesus,
eles mesmo que vão nos entregar, quem ficar. Eu não, em nome de Jesus eu vou embora. Porque eu estou fazendo de tudo para estar lá. Fica quieto, menino. Você que gosta de botar os filhos para mentir, é eles que vão entregar você. Fica quieto, menino. Fala que eu não estou aqui não. Mamãe está aqui. E mamãe está lendo a Bíblia. A mamãe está lendo a Bíblia aqui, ó. Ela tem um pedaço da folha da Bíblia. Lê todo dia. E ora a Deus. É aonde muitos vão ser pegos, porque os seus próprios familiares e filhos vão denunciar. Lê a Bíblia. É por isso que o Senhor Jesus deixou escrito o quê? Os nossos maiores inimigos estão lá na rua, estão lá no morro, está dentro de casa. Brinque com as coisas de Deus, leve as coisas de Deus de qualquer maneira. O homem de Deus, ele fala, se arrepende, você nem aí. É aí que você comete mais pecado ainda. Fica ensinando coisa errada, ensinando nada do que nós ensina, você às vezes ensina, mas quer ensinar o que você quer. Coitado de você, meu amigo. Eu digo para os meus que estão aqui, não é nem para você, que você não me conhece. Você acompanha a gente, mas os meus que estão aqui, que fica ensinando o que nós não ensinamos. Nós ensinamos isso aqui. E sem interesse de nada. Só pela tua salvação. Só pela salvação da tua alma. Guarde sua alma, meu amigo. Guarde seu coração. Porque o fim está chegando. A qualquer momento você vai ouvir uma buzina. A guerra declarada. Quem já ouviu aquele sino de 6 horas nas igrejas católicas? Vai ser a buzina da guerra, meu amigo. Os celulares vão começar a tremer, dizendo para você que estamos em guerra. Aí, quando você for procurar o pastor Ivanildo, a pastora Rose, pastor, você não vai achar mais ninguém, porque eu e minha rainha estaremos na eternidade. E se você viver uma vida correta, você vai estar lá também. Se guarde, porque o que está chegando, você não... Queria eu ter como mostrar as imagens, porque as imagens é mais impactante, mas eu acredito que as palavras que nós professamos pelo Espírito Santo faz o Espírito Santo você imaginar. Se é que sua mente está livre para imaginar essas coisas, né? Talvez você está nos assistindo, mas a tua mente está lá no arroz, está no feijão, ou está nisso, ou está naquilo, mas... E se você não guardar essa mensagem de hoje, antes de você chegar em casa, Satanás tira ela. Mas louvado seja Deus por essa mensagem estar sendo gravada e vai salvar milhões de almas lá do outro lado, que fica ansiosa esperando a mensagem. Ontem mesmo, poxa, a reunião foi bacana. Mas eu não postei a reunião. Já está lá, pastor Roger. O pastor já colocou. Porque as pessoas ficam tudo esperando o quê? A reunião com a gente colocar. E coloquei, graças a Deus eu consegui colocar cedo. E a pessoa já estava na rua, né, Rose? Na rua já vendo a reunião. E às vezes os nossos aqui não tem tempo para ver a reunião quando não vem a igreja. Mas não tem tempo, pastor. Mas você vai ter muito tempo. E um dia você vai querer procurar essas reuniões, já não vai ter mais internet. É só você ligar um telefonezinho, você vai ser rastreado. Essa internet que nós estamos usando vai acabar. Vai vir a internet lá de cima. Já está sendo preparada para rastrear. É só você se conectar para saber onde está cada um. Pode ter certeza, meu amigo. Então, imagine, para comprar hoje, pastora Rose, um quilo de arroz é só você ir no mercado. Mas amanhã, para você comprar 1 quilo de arroz, você precisa aceitar
a marca do diabo, a marca da besta. Vai lá no canal novo que nós estamos fazendo lá, que você vai ver as imagens. Eu estou trabalhando com imagem. A imagem da marca, a imagem do inferno, a imagem do arrebatamento. Criamos um portfólio muito grande. E nós estamos trabalhando em cima disso. Para despertar a mente das pessoas. Para elas despertarem enquanto pode. Porque despertar depois que perdeu a oportunidade não dá mais. E tem tantos que quando a porta se fecha, elas querem uma oportunidade. Mas Deus, Ele quer que você aproveite a sua oportunidade enquanto a vida é sua. Enquanto você tem governo da tua vida. Enquanto você tem governo da tua vida, meu amigo e minha amiga. Você precisa entender isto. Se você não entender, já era você. Amém? Até aqui o Espírito Santo me usou.